dia, graça e paz. Paz do Senhor, nosso Salvador Jesus. Hoje pela manhã estava escutando um louvor antigo, da época da minha avó, que dizia que creio, não creio num Cristo vencido, mas creio que Ele é um vencedor, pois creio e não creio no quadro pintado, porque eu creio que o Senhor Jesus, Ele é um vencedor. E verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele é um vencedor. Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que deu a sua vida por nós, para nos salvar. E é a respeito disso, que deu a sua vida por nós, que nós vamos hoje entender a história de dois grandes amigos. Que um dia esse amigo foi taxado de homem de pouca fé, de incrédulo, mas nesse texto aqui, a gente vai entender um pouco dessa amizade. Amizade de Jesus e de Tomé. A gente conhece Tomé pela incredulidade de Tomé. A gente costuma dizer para as pessoas assim, poxa cara, tu é crédulo igual Tomé. Mas Tomé, ele foi um grande homem de fé. Ele foi um grande homem que no momento onde mais Jesus precisou dele, ele estava presente. Abra sua Bíblia em João 11. Você vai entender essa amizade de Tomé e de Jesus. João capítulos 11 e versículos 5. E diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disse, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falando do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Até aqui. Eu queria que vocês repetissem comigo essa parte aqui. Vamos também nós para morrermos com ele. E eu fiquei meditando nesse pedaço aqui, que diz: e vamos nós também para morrer com eles. 11 discípulos se retraíram, quando eles dizem: mas Jesus, por que tu vai voltar para a Judéia, se ontem a galera lá queria te apedrejar? Jesus, vamos adiante. E Jesus diz a eles: não, nós temos que ir lá. Sabe por quê? Porque falta alguma coisa ainda para vocês aprender. Porque por mais que os discípulos andassem com Jesus, eles sempre duvidavam do poder e da autoridade de Jesus. A gente vê isso na Bíblia claramente, que muitas vezes Jesus repreendia os seus discípulos por falta de algum conhecimento. E Tomé,
Ele foi um cara que, quando Jesus chamou todo mundo, que ele viu que todo mundo parou ou ficou para trás, ele diz, não, cara, olha só, vamos nós morrermos com ele. Olha só, ele está dizendo aqui que ele vai morrer por Jesus. Tomé quis morrer por Jesus. Jesus, nesse momento, queria levar vida ao morto. E Tomé queria dar vida ao vivo. Olha só que interessante. Jesus queria ressuscitar o morto. E Tomé queria dar sua vida pelo um vivo. Eu creio, Joabe, creio, falando na minha ignorância. Eu creio que os outros discípulos devem ter falado, Jesus, não vai não, cara. Pô, bicho, fica aqui. Tu é teimoso, cara. Tu quer ir para lá fazer o quê? Fica aqui, fica junto da gente. Vamos para Samaria. Lá tem uma água gostosa, lá do poço de Jacó. Mas Jesus tinha um propósito naquele lugar. Se Jesus não fosse naquele lugar, os discípulos talvez não teriam crido com tanta certeza de que Jesus era, por falta de fé. E Tomé, ele era o único naquele momento que estava acreditando e tinha certeza do que Jesus tinha para fazer naquele lugar. Às vezes a gente dá falta de algum irmão dentro da nossa igreja, e quando o irmão chega, muitas vezes a gente taxa o irmão. Pô, cara, por que tu não veio? Mas já chega batendo, não chega no amor. Por que tu não veio, pô? Pô, perdeu o culto. O Diácono Wallace pregou, cara. Foi uma bênção. Pô, cara, batismo do Espírito Santo, tu estava onde? Mas a gente não sabe do que a pessoa está passando em casa. A gente não sabe como é que está o coração da pessoa. A gente consegue ver por fora, mas por dentro a gente não vê. E voltando ao texto, quando Tomé diz, vamos todos nós, vamos morrer com ele, porque Tomé acreditava que era melhor morrer com Jesus do que viver sem ele. A gente sabe da nossa necessidade de buscar o Senhor. A gente conhece o caminho do Senhor. A gente conhece e sabe do que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, quando a gente não vem na igreja, não é porque Jesus nos desapontou, porque Jesus ele não desaponta ninguém. Mas muitas vezes é por isso. É uma palavra que a gente recebe do nosso irmão. De vez a gente dá um abraço e falar para ele, olha irmão, conta comigo, cara. Você está passando por alguma dificuldade? Pô, eu quero te ajudar. Mas a primeira coisa que a gente faz é taxar, é bater, é dizer, por que tu não veio? Você tinha que estar na igreja. Você tinha que estar na igreja nada, cara. Você tinha que estar aonde Deus quisesse que você estivesse naquele momento. Vamos dar um pulo lá no 20, João 20. E sabe por que eu estou dizendo isso? Que a gente costuma dizer que Tomé é um homem de pouca fé. Jesus, ele apareceu 2 vezes. A primeira vez ele apareceu para Maria, quando Maria estava chorando, dizendo que tinham levado o corpo do seu mestre. E da segunda vez, Jesus apareceu aonde todos estavam reunidos, menos um, Tomé. Tomé não estava naquele momento. No 26, que diz assim, 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e sem ele, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, o apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas marcas. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas credes. Até aí. Mas você entendeu que Jesus apareceu para Maria
Jesus apareceu depois para os 11 discípulos e para os demais que estavam reunidos naquele lugar. Mas Tomé, ele foi o único sincero e verdadeiro e teve coragem de ir contra tudo aquilo que os discípulos tinham dito a ele. Porque lá em cima, no 22, ele diz assim, e havendo dito isso, é isso mesmo, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Até aí. Tomé não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Tomé estava ouvindo o que os discípulos estavam falando para ele. Então a gente entende que Tomé chega para ele e fala, não, eu não acredito. Cara, tu tá me chamando de mentiroso? Não, não estou chamando de mentiroso. Mas eu estou dizendo para vocês que eu não acredito que Jesus esteve aqui. Eu só acredito se Jesus esteve aqui, se eu tocar em suas mãos, se eu tocar nos seus pés, se eu tocar no seu lado, aí eu acredito. Então, muitas vezes, a gente está dentro da igreja, adorando, louvando, celebrando, mas muitas vezes no nosso coração, a gente não quer adorar, a gente não quer celebrar, a gente não quer aplaudir, a gente quer ficar parado. Mas não ficamos por conta do que o nosso vizinho irá dizer ao nosso respeito. Às vezes você não quer adorar o Senhor, mas às vezes você quer ficar sentado, ouvindo a palavra e agradecer a Deus por esse dia. E muitas vezes a gente acaba participando disso. Uma vez eu estava aqui orando e fui tomado pelo Espírito Santo, comecei a pular, e a pessoa achou que eu estava maluco. É por isso e por outras coisas que a gente para de adorar o Senhor como nós deveremos realmente adorar o Senhor. Porque nós ficamos preocupados com o que o nosso vizinho vai dizer. E Tomé, ele foi um cara taxativo. Ele, cara, eu não creio. Se eu não tocar em Jesus, eu não creio, sabe? E eu creio que os discípulos podem ter falado para Tomé, olha só, cara, foi um culto maravilhoso. Cara, uma pregação assim, sabe quem pregou para a gente? Jesus. Pô, Tomé, cara, eu não acredito. Só porque no dia que eu não vim, Jesus veio? Não, eu só acredito se eu tocar. E eu creio, no meu particular, que Tomé ele pode ter sido incrédulo. Mas muitos de nós não acreditam nos milagres do Senhor. Muitos de nós não acreditam. Nós vemos a pessoa sendo curada aqui desse altar, nós vemos as pessoas sendo batizadas, pessoas sendo libertas, mas não acontece com a gente e a gente começa a duvidar, mas a gente não fala. A gente fica para a gente, mas não fala. E Tomé, ele falou, eu não acredito. Sabe, não é errado você duvidar do poder de Deus, não é errado. É seu livre-arbítrio. Mas desde o momento que você duvida e fala para Deus, Deus, por que está acontecendo com ele e não acontece comigo? Ele é melhor do que eu. Você tem que ser sincero para Deus. Nós temos que ser sinceros para Deus e falar para Deus o que nós estamos sentindo. Sabe? Falar de peito aberto. Senhor, eu não estou satisfeito com a minha igreja, eu não estou satisfeito com a minha liderança, eu não estou satisfeito com o meu irmão do meu lado. Senhor, é eu que tenho que mudar ou ele que tem que mudar para que as tuas bênçãos possam me atingir? Nós temos que ser sinceros com o Senhor. Tomé, ele foi sincero, aonde todo mundo tinha visto Deus, tinha visto Jesus, mas ele não. E ele naquele momento, ele falou, eu não acredito. E Jesus, por conta daquilo que a gente leu lá no começo, quando ele diz, vamos todos morrer com ele, eu creio que aquele voto de amizade foi aonde Jesus se lembrou, vem cá, Tomé, voltei só por você, eu voltei só por tua causa. Quando a gente coloca o nosso coração na mão de Deus e é sincero com Ele, Ele volta pelas nossas causas.
Ele volta para mostrar para a gente que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou. Nós, quando estamos orando, nós clamamos, gritando: Senhor, Jesus, aparece, fala comigo. Senhor, pelo amor de Deus, olha, eu preciso de um toque. Não é assim que a gente ora? E assim foi com Tomé. Eu só acredito vendo. Eu só acredito quando eu tocar em Jesus. E Tomé tocou em Jesus. E foi taxado, desde lá até aqui, como um homem incrédulo. Mas qual de nós não é incrédulo? Qual de nós não é incrédulo quando a gente vê uma pessoa sendo curada de câncer e o nosso parente não sendo curado? Você começa a duvidar: o que está acontecendo comigo? O que tem de errado comigo? Bote seu coração na mão de Deus. Fale para Deus. Pergunte a Deus por quê. Às vezes a gente tem que melhorar uma coisa pequena dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Às vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando para os nossos irmãos que não estão vindo no culto. Às vezes é uma coisa pequena e Deus está querendo operar nas nossas vidas. E a gente não está entendendo porque Deus não está operando. Nesse momento, vamos curvar nossas cabeças, orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo poder de cura que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Deus, por esse momento, que é um momento da Tua Palavra, um momento, Senhor, meu Deus, que verdadeiramente vem do Teu trono, Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, meu Deus, para que nós possamos sondar os nossos corações, para que nós possamos achar algo que não tem te agradado para tirar, para que as Tuas bênçãos, as Tuas riquezas cheguem, Senhor, meu Deus, aos nossos corações, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nessa manhã. Tira todo o espírito de incredulidade. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus. E nos traz, Senhor meu Deus, um coração verdadeiramente de adorador. Um coração sincero à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.